Eu quero dizer que você que nos acompanha ao vivo, pela internet, através do Facebook, do Instagram, também do telefone, do Zap da igreja, que é 99 280 81 34, você pode estar nos solicitando uma oração para alguém que você conhece, que está necessitando, ou está enfermo, internado em um hospital. Você pode solicitar através desse telefone, 99 280 81 34, que é o Zap da Comunidade Cristã Fruto do Espírito. Logo, logo nós vamos orar por você que está nos acompanhando pela internet, como também por aqueles irmãos da igreja que estão internados ou estão se recuperando de alguma enfermidade. Mas eu quero nessa noite, antes de ler um texto da Palavra de Deus para os irmãos, primeiro louvar a Deus por você que está nos visitando. Você é bem-vindo a este lugar, fique à vontade, essa é a casa do Senhor, não se constrange por nada, você tem liberdade de sair antes da palavra, ir ao banheiro, tomar água. Quero que você fique bem à vontade nesse lugar, porque quando começarmos a palavra, aí seria bom que todos nós ficássemos atentos para não estar levantando, conversando, batendo papo, e muito menos atendendo telefone, celular dentro da igreja, a não ser por uma necessidade. Mas eu quero louvar a Deus, porque ontem nós experimentamos algo extraordinário na igreja. Então, se você quer dar glória a Deus, pode dar bem alto mesmo, sem constrangimento, glória a Deus, porque nós às vezes glorificamos o Senhor tão constrangidos, parece que estamos assim, com medo de glorificar e exaltar aquele que é Senhor das nossas vidas. Ontem eu quero louvar a Deus por a vida das mulheres da igreja. Tudo que fizeram ontem, creio que não foi para glória nenhuma das pastoras, nem das irmãs que trabalham, ou que trabalharam, os varões que trabalharam também no dia de ontem. Mas foi algo extraordinário pelo cuidado, pelo zelo, com aquilo que foi executado pelo Ministério de Mulheres dessa igreja. E aqui não vou citar nomes, para não deixar ninguém melindrado, alguém achando que não foi citado. É melhor nós não citarmos nome. Sei que muito bem que tem a responsabilidade, tanto na condução e execução das pastoras Guilmar, Márcia, Débora, Toninha, então, porque são as autoridades da igreja na vida das mulheres. Então eu quero louvar a Deus por cada uma das mulheres, mas falava com a pastora ontem, com a pastora Márcia, é tão ruim que prepara tudo aquilo, bonito, maravilhoso, mas tem que desfazer. Acabou tudo, depois do culto acabou tudo, limpou-se a igreja, recolheu tudo e se volta ao normal. É assim mesmo, né? É uma festa de apenas algumas horas e, portanto, as mulheres trabalham dobrado, mas eu quero dizer que cada trabalho seu aqui na igreja, e as palavras não são minhas, o versículo, embora o pastor Alexandre disse que é o meu versículo, não é do apóstolo Paulo, né, pastor Alexandre? Que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde o apóstolo Paulo, pregando à igreja de Corinto, ele alerta para mim e para você, que nós temos que ser firme e constante, abundantemente na obra do Senhor, porque tudo que fizermos aqui não será vão, há de ser galardoado ou galardoada aquela ou aquele que o fizer para o Senhor neste lugar. Amém? Portanto, as mulheres da igreja estão de parabéns. Eu queria que você fique quietinho no seu lugar. Quem vai aplaudir o Senhor por a sua vida são os homens nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir, que é bom. Isso às vezes eu fico preocupado, porque quando faz algo daquele nível de ontem, não pode nunca retroceder. E aí fica uma preocupação para quem faz, né? Mas Deus é bom, certamente se foi daquele jeito, o próximo será muito melhor. Então, queridos, essa palavra que eu quero deixar hoje rapidamente, antes do pastor Guilherme ministrar, principalmente para você que nos visita, para a igreja no geral, acerca da felicidade temporária. Todos nós certamente já dissemos isso algum dia: eu estou feliz, ou sou feliz, eu quero ser feliz. Mas o que é, afinal de contas, felicidade? Que palavra
é essa que falamos tanto e o que mais se vê são pessoas infelizes, pessoas sem rumo, sem direção. É como se na verdade o dia de amanhã não existisse para ele ou para ela. Mas o salmista, ele nos ensina algo extraordinário. Queria que você ouvisse isso, guardasse no seu coração essa palavra, para você saber que a felicidade, ela pode ser temporária para aqueles que não têm Cristo Jesus no seu coração. Para aqueles que têm Jesus Cristo, o Filho de Deus, no seu coração, a felicidade jamais ela será temporária, jamais. Porque quem tem Cristo no coração, cada dia você se alegra mais no Senhor, cada dia você trabalha para o Senhor, e o salmista diz que temos que trabalhar para o Senhor com alegria, feliz. Então, eu quero nessa noite ler esses 3 versículos para você que está aqui nessa noite. Diz o salmista no Salmo 37, verso de número 3, 4 e 5. Queria que você guardasse no teu coração. Capítulo 37 do livro dos Salmos, verso 3, 4 e 5. Olha que coisa linda, diz o Senhor: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, irmão. Alimenta-te da verdade. Verdade é uma palavra muito perigosa para os dias de hoje, porque tem prevalecido mais a mentira do que a verdade. Mas a mentira só prevalece quando a verdade não chega, irmão. Porque na hora que a verdade chega, a mentira desaparece. E o Senhor aqui nos diz, extraordinário: confia em mim, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, irmão. Agrada-te do Senhor, ou seja, agrada-te de mim, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Primeiro, irmão, confia no homem, naquilo que Marco acabou de ministrar aqui, acerca daquilo que o homem pode te oferecer. O Senhor não diz que você tem que confiar no homem, diz que você tem que confiar nele, no Senhor, que diz o Salmo 24, que a terra, a plenitude e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. Precisamos confiar nesse Deus. Ele é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é extraordinário no que faz ao meu e ao teu respeito. Portanto, precisamos confiar no Senhor. Segundo, agrada-te dele. Agradar-se de Deus é você se aproximar dele, buscá-lo enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Tem pessoas que agradam, a gente fica alegre, feliz de estar perto. E eu duvido que aqui nessa noite não tem alguém que não goste de estar perto do Senhor, que não goste de ser abraçado por Ele, que não goste de ter o seu braço como travesseiro durante a noite para você dormir um sono de paz, um sono de paz. Quem não gostaria de ter o braço de Deus como seu travesseiro? E por último ele diz: entrega, confia, agrada-te, entrega tudo a Ele, deixa Ele fazer por você o que ninguém pode fazer, não apenas nessa noite, mas em hora, em dia nenhum, pode fazer por você. Eu quero orar nessa noite pelo Danilo, que hoje até esteve na igreja, recuperando-se com a perna quebrada. Eu acho lindo quando alguém com seus impedimentos vem à casa do Senhor, e tem razão para não vir. Quero orar por o irmão Wilson, que está ali mesmo de moleta, e ele é bacana andando de moleta, eu nunca vi igual, entendeu? Está passando por uma dificuldade, vocês não sabem, ele está com o osso do fêmur rachado, trincado, e dói bastante, segundo o médico, tem que ficar 30 dias de muleta, mas ele quer vir para a igreja. Eu falei, não vá não, mas ele quer vir, eu peguei lá e trouxe. Queremos orar pelo Werley, também no acidente, é um Papa Mike,
num acidente onde um cara atropelou ele quando trabalhava, está há mais de 60 dias sem colocar ainda o pé no chão, mas eu tenho certeza, e ele me disse quando visitei essa semana, que está doido para voltar para a igreja para louvar o Senhor. Quero orar pela irmã Silene, como vocês sabem, recupera-se de um câncer, mas está com um diagnóstico meio complicado durante essa semana passada, e aquilo tem preocupado a serva do Senhor, mas eu disse, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. E qual é o desejo do coração de irmã Silene? É viver em Cristo Jesus. Então eu não sei se tem mais alguém enfermo que você conhece, orar pela irmã Socorro, que como está há mais de 2 meses no tratamento no HFA, mas infelizmente não conseguiram os médicos fazer com que a bactéria fosse, como se diz, debelada? Então o que ocorre? Amanhã ela está às 6 horas da manhã internando no hospital de base, para ver se consegue os médicos conter a bactéria e fazer com que ela possa voltar ao tratamento normal no HFA. Mas tudo está nas mãos do Senhor. Aquilo que é de Deus, nós cremos que Ele já está fazendo, já está operando, porque nós não podemos fazer. E essa noite eu quero orar por você que está nos acompanhando via internet, tanto no Instagram como no Facebook. Quero orar por a sua família, por a sua causa. E se você tem uma dificuldade e quer falar com alguém via telefone, é só ligar para o zap da igreja, que nós vamos anotar o teu nome, vamos estar orando aqui no altar. O telefone é o 99-280-8134. É só você ligar que alguém vai te atender nesse telefone, ok? Então eu quero orar nessa noite em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Talvez agora você tenha alguém que necessita da tua oração. E a palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo e seus efeitos, irmão. Ore agora, vamos unir agora nessa corrente de fé. Faz de conta que nós aqui estamos dando as mãos, filhinho, pelo Espírito. Nós estamos agora dando as mãos uns aos outros. E vamos fazer uma grande corrente de fé neste lugar, por essas causas que as apresentamos ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus fará um milagre. E qual é esse milagre? É a vontade dEle na vida dessas pessoas, que segundo a palavra é boa, perfeita e agradável. Pai, eu te louvo nessa noite, Jesus. Essa causa, tu tem todo o controle e domínio, porque tu é Deus no céu, tu é Deus na terra. Tu é o Deus que conhece e sabe o estado de cada uma dessas pessoas que te apresentei, Senhor. E eu sei que pelo poder da tua palavra, meu Deus, tu está agora a tocar, tu está agora a visitar cada uma dessas pessoas que estão nos leitos, seja em casa ou seja nos hospitais. Tu há de fazer, Deus, a tua vontade, porque ela é soberana, Senhor Jesus, e vai muito mais além do que nós nessa noite pedimos ou pensamos aqui nesse lugar, Senhor. Alcança, meu Deus, essas pessoas que estão enfermadas, as quais foram citadas, Senhor, nesta oração, meu Pai. Tu conhece cada uma, tu sabe a luta, tu sabe o tamanho e a enfermidade que ele está passando. Pai, visita agora, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, seja no leito de um hospital ou em casa, não sei, meu Deus, que nos assiste agora, nos ouve pela internet, Pai. Que tu possa alcançar famílias inteiras, de norte a sul, de leste a oeste, meu Deus, seja em Taguatinga, Brasília, Ceilândia, enfim, em todas as cidades, meu Deus, satélites daqui de Brasília. Visita esse povo nessa noite, Jesus. Faz o milagre, porque tu é o único Senhor a quem nós confiamos. Por isso, Pai, entregamos nas tuas mãos a vida dessas pessoas e tomamos posse da palavra, do milagre, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome. Por isso, Pai, recebe nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração, e assim, Deus, seja feita a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, por isso? Vamos para a palavra, e eu queria que você ficasse atenção, você que nos visita. Quem vai ministrar nessa noite é um jovem pastor, começou criança nessa igreja, chegou à sua adolescência, chegou à fase adulta, namorou, casou,
veio ao ministério pastoral através dessa igreja, casou e hoje tem filho, apresentou o seu filho aqui também, e hoje tem uma grande responsabilidade de trazer uma palavra ao teu coração. Mas eu queria que você ficasse atento, deixasse Deus trabalhar na tua estrutura nessa noite, e vamos receber o pastor Guilherme, que vai trazer a palavra nessa noite em nome de Jesus, amém? Graças a paz, queridos. Amém. Queria que você abrisse aí, Queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, amém? Fica depois de Gênesis, irmão. Procura aí que você vai achar. Amém? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Amém? Você vai abrir no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Senhor meu Deus, meu Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de, ó Pai, estar aqui sentados, ó Pai, Senhor, diante da Tua presença, num templo bem confortável, numa cadeira acolchoada, num ar-condicionado. Pai, tudo isso para que nós, ó Pai, pudéssemos estar bem atentos, ó Pai, à Tua palavra. Oro também, ó Pai, por aquelas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, pelo link na internet, que o Senhor possa estar com elas, assim como o Senhor vai estar conosco aqui, ó Pai. Peço, Senhor, que toda distração, que toda armadilha do inimigo voltada a roubar a palavra possa ser frustrada, Senhor. Nessa hora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, falar de maneira contundente aos nossos corações. Nós não queremos, ó Pai, aqui uma performance de um pastor. Nós não queremos a palavra do Guilherme, nós queremos a palavra do Senhor. Que eu possa, ó Pai, ser somente um canal aqui neste lugar. Que o Senhor venha trazer a palavra através da minha boca e que eu só venha ser, ó Pai, Deus, um instrumento usado nas Tuas mãos. É a nossa oração e a igreja diz amém. Irmãos, eu queria ler o versículo 13 desse último capítulo da Bíblia, amém? Que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E eu gostaria de começar essa palavra que tem por tema Deus de Alfa e Deus de Ômega. Você pode repetir para a pessoa: Deus de Alfa e Deus de Ômega. Amém. E eu queria começar essa ministração com uma pergunta para você. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é o Senhor na sua vida? Porque esse texto ele está intimamente ligado a essa grande questão. Talvez essa seja uma das maiores questões da humanidade. Quiçá seja talvez um dos maiores questionamentos da nossa existência. Saber quem Deus é. Essa pergunta, ela é tão essencial e tão importante para a nossa vida, que nós só vamos descobrir quem somos se nós descobrirmos antes quem Deus é. Existem alguns questionamentos que eu acredito que todos nós fazemos ao longo das nossas vidas. E além de perguntarmos quem é Deus, nós perguntamos também quem sou eu? E qual é o propósito da minha vida? O que eu devo fazer? Não sei você, mas várias vezes eu paro para me perguntar qual é o propósito da minha vida, qual é, o propósito da minha existência, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, quem sou eu? E essas perguntas, elas estão intimamente ligadas a uma questão maior sobre quem Deus é.
Porque a única forma de nós chegarmos a essa resposta de quem nós somos e qual é o propósito das nossas vidas é se nós descobrirmos quem Deus é. E Deus ele vai se revelando ao longo do texto bíblico. Lá no princípio fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus fala que no princípio criou Deus, Ele está dizendo que Ele é a razão de existência de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele vai se revelando de várias maneiras, e Ele vai se apresentando ao longo da história de vários modos, e Ele vai, apresentando, e muitas vezes nós vemos, e Ele diz: olha, eu sou o Eterno, eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Se você ler o Salmo 139, vai lá está dizendo várias características e essências do nosso Deus, e você vai ver que Deus ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo. E Ele vai se revelando ao longo da história, e aqui nós temos a última declaração de eu sou da Bíblia, vindo da parte de Deus. E para nós entendermos essa questão sobre quem Deus é, ela é tão importante, porque descobrindo quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Porque Jesus Cristo disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a resposta para essa pergunta sobre quem nós somos e o que nós devemos fazer está em descobrir quem Deus é, e a forma de descobrirmos quem Deus é, nós só vamos chegar a essa resposta se nós passarmos por Jesus. Então Jesus ele é o caminho que vai te levar a essa pergunta essencial, que você faz sobre quem Deus é e o que eu devo fazer da minha vida. Eu acho interessante, para ficar mais claro isso que eu estou dizendo, falar de uma maneira mais prática. Logo quando Deus ele começa a se apresentar de forma mais evidente ali para o povo de Deus, ele ainda não era tão conhecido, e a gente vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 3. Se você for rápido aí de Bíblia e você quiser me acompanhar, senão você pode só ficar escutando os versículos que eu vou ler. E eu acho muito interessante essa questão. E aqui é aquele episódio em que Moisés ele chega e ele vê uma sarça ardente e que ela pegava fogo e o fogo não a consumia. E isso foi no Monte Sinai, no Monte Horebe. E então ele chega lá e Deus se apresenta para ele e fala: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é o quê? Santo. Então ele vai lá e ele começa a ter um diálogo com Deus. E eu acho interessante quando chega no versículo 11, Deus fala algo para ele. E ele vai lá e fala assim: olha, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui há uma grande questão que é essencial também para as nossas vidas. Moisés está perguntando assim: olha, Deus, eu sou uma pessoa que, você conhece a minha história, eu fiquei ali 40 anos no Egito e eu vivi como, filho do faraó, e eu fui criado pela filha dele, mas eu sou, israelita, e eu não tenho ainda uma identidade formada de quem eu sou. Então ele pergunta para Deus: quem sou eu? E ele pergunta: e você está me dizendo qual é o propósito da minha vida? Que o propósito da minha vida é tirar o meu povo da terra do Egito, de um lugar de escravidão. Ou seja, você está revelando qual é o propósito da minha vida. Só que eu disse, para você saber quem você é e saber qual é o propósito da sua vida, você precisa responder antes qual pergunta? Quem Deus é. Então Moisés aqui nessa situação, o que ele faz? Não, mas espera aí, para eu saber quem eu sou, e se de fato esse é o propósito da minha vida, eu preciso saber quem tu és. E ele vai lá e questiona no versículo 13, ele vai e fala: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e ele lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Ou seja, ele estava perguntando assim: quem é você,
conhecer, Deus. Eu preciso te conhecer, porque se eu não te conhecer, você é a essência da vida, eu não vou saber quem eu sou e eu não vou acreditar que o propósito da minha vida é ser o libertador de Israel, é ser o canal através do qual o Senhor vai me usar para tirar o povo do Egito. Mas antes eu preciso saber quem tu és. Então Deus vai lá e diz para ele: olha, Moisés, no versículo 14, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Aqui Deus está falando assim: olha, eu sou a razão de existência de todas as coisas, eu sou o grande e poderoso Deus, eu não preciso de nada, o eu sou te enviou e você vai. E naquele momento ele descobriu quem era Deus, e ele entendeu quem ele era, ele entendeu que ele era filho de Deus, e ele entendeu qual era o propósito da vida dele, que era ser o homem que Deus iria usar para libertar o povo dele da terra do Egito. Essa pergunta ela é tão essencial, você descobrir quem Deus é. Vamos mais à frente aí, se você for rápido de Bíblia e quiser acompanhar comigo, leia aí Mateus capítulo 16. Olha só como é que é fundamental você descobrir quem Deus é. Jesus, no versículo 13, ele está ali na cidade de Cesareia de Filipe. Então ele faz uma grande interrogação aos seus discípulos. Então ele diz o seguinte, olha só a questão que Jesus trouxe para os discípulos, que é fundamental, e ele faz essa pergunta para nós hoje. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que eles estão dizendo que eu sou? E no versículo 14 eles dão algumas respostas. Aí uns falam, Jesus, que você é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus ele faz uma pergunta que ele faz para você nessa noite também. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus sabia que se eles soubessem quem Deus era na vida deles, Deus iria se apresentar de tal maneira para eles que eles iriam, entender qual era o propósito da existência deles. Então Pedro, ele vai lá e responde, e ele dá uma resposta maravilhosa e tremenda e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que você entende que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é o ungido, Ele é aquele do qual falavam as profecias, e você diz como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquilo ali, revelou quem Deus era. E Jesus vai lá e passa a revelar agora quem era Pedro e qual era o propósito da vida dele. Olha só no verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo quem você é. Você não é Simão Bar-Jonas, você é Pedro. Você é um pedaço de pedra, e eu vou te usar, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus revelou quem Ele era, Deus revelou o que Ele iria fazer, mas antes Ele teve que responder uma grande questão: quem Jesus era. Moisés, da mesma forma, ele teve que responder essa grande questão: quem Deus é. E eu pergunto para você: quem é Deus na sua vida? Quem é o Senhor? Você sabe quem é Deus? Porque muitas vezes eu faço essa pergunta e você me dá uma resposta teológica. Você até me dá uma resposta bíblica, você até me dá uma resposta lógica, mas essa questão ela deve ser respondida não de um ponto de vista teológico, não de um ponto de vista assim, é porque eu li na Bíblia, mas isso tem a ver com o relacionamento que eu tenho com Deus. Irmãos, hoje de manhã nós estamos estudando os 20 reis do Reino do Sul.
E eu poderia aqui, sabe, a gente estudou hoje e falamos sobre o rei Ezequias, e eu poderia me especializar no rei Ezequias, eu poderia saber todas as coisas que Ezequias fez, eu poderia saber cada uma das orações que ele fez, eu poderia, sabe, ir lá para Jerusalém e procurar lá nas bibliotecas e talvez encontrar os livros das crônicas do reinado dele, e eu me especializar no governo do rei Ezequias e saber cada um dos atos que ele fez nos 29 anos do reinado dele. Eu poderia estudar, sabe, a vida do pai dele, eu poderia estudar a vida e do governo do filho dele, só para eu entender a vida do rei Ezequias de todas as maneiras. Mas eu poderia fazer tudo isso sem nunca ter estado com ele. E da mesma forma nós somos assim. Muitas vezes a gente tem a informação de Deus, mas nós não somos transformados. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso à mensagem, mas a mensagem não age dentro do nosso coração. Ela não se revela. Não é uma verdade que liberta, porque a verdade que liberta é aquela que entra dentro de mim. E ela muda o meu ser, e ela revela quem eu sou. Agora eu posso falar de intimidade, irmãos, a pessoa com quem eu tenho mais intimidade é com a minha esposa. Irmãos, se você pode, sabe, eu sei coisas íntimas da minha esposa, porque eu me relaciono com ela, eu sei dizer com propriedade quem ela é, porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu posso te dizer que a Letícia, quando acorda de manhã, parece que ela está ligada na tomada, ela já acorda ligada no 220, ela faz um monte de coisa, enquanto que eu estou lá dormindo. Quando eu acordo, eu sou aquele assim, sabe, devagar. Eu poderia te dizer que, irmãos, quando eu estou com fome, eu gosto de comer coisa salgada. A Letícia, se ela está com fome, eu botar uma coisa doce, irmãos, ela gosta de comer coisa doce quando está com fome. Para mim isso é um absurdo, mas são coisas íntimas que eu sei dela porque eu tenho relacionamento. Agora você sabe dizer quem Deus é a partir de um relacionamento que você tem com Ele? Será que você conhece o seu Deus? Será que você sabe as coisas que Deus gosta? Será que você sabe agradar o Senhor? Porque a palavra diz, e o pastor Braga leu, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Isso é importante, isso é fundamental. E ela sabe, quando eu estou com fome, não adianta vir com coisa doce, que eu não vou gostar. Que eu gosto de comer coisa de sal. Então a gente precisa não só ter esse conhecimento, essa informação que não transforma, mas saber quem Deus é. Dessa maneira que Pedro soube, dessa maneira que Moisés soube. E nós vamos crescer. E Deus, ele vai se apresentando ao longo do texto bíblico. E ele diz, eu sou o eterno. Como eu já disse, eu sou o Deus onisciente. Eu sou um Deus absoluto. E Jesus, quando se apresenta, a Bíblia fala que ele é a plenitude visível do Deus invisível. Ou seja, nele estava a habitação, a plenitude de toda a deidade, de toda a divindade que há em Deus, estava habitando corporalmente em Cristo. Então, Jesus, quando ele vem para revelar quem Deus era. E ele faz isso de maneira brilhante, ele faz isso de maneira, sabe, da forma como Deus tinha planejado, e ele revela de maneira como Deus é. Colossenses 2,9 diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1,3 vai dizer que Jesus era o resplendor da glória de Deus, e ele expressa a imagem da sua pessoa. Isso tudo se revelando, sabe, mostrando quem Deus era através de Cristo Jesus. Até porque ele e o Pai são um, e quem olha o Filho vê o Pai, e quem olha o Pai vê o Filho. E nós vamos vendo assim a forma como Deus se apresenta, de maneira que nós podemos dizer quem Deus é, quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, e nós nos relacionamos com as verdades de Deus, nós vamos nos relacionando na verdade com quem é Deus, quem é essa pessoa. Porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus onipresente, um Deus grande, um Deus, sabe, onipotente, um Deus, sabe, criador dos céus e a terra. E eu acho tremendo que esse Deus que criou todas as coisas é um Deus pessoal. É um Deus que, gente, vocês pensam que Deus, ele criou o sol, olha o tamanho do sol. E ele para e ele se relaciona comigo e contigo.
Ele se relaciona comigo e com você. E muitas vezes a gente tem um relacionamento tão, mediano com Deus. Nós não sabemos responder essa grande questão, porque nós queremos ficar com Deus. Nós viemos para a igreja e nós ficamos com Deus. Só que Deus, Ele não é Deus de ficar. Deus, Ele é Deus de casamento. Deus, Ele quer casar com você. Ele quer dormir com você. Ele quer acordar com você. Ele quer passar o dia todo com você, porque Ele é um Deus pessoal. Então que você possa começar esse relacionamento com Deus. Pastor Guilherme, o que tem a ver com o versículo, com tudo que eu falei? Porque aqui nós temos a última palavra, o último versículo que descreve quem Deus é. E Deus fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa não é marca de carro não, irmãos. Nem Ômega não é nome de carro não. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. E Alfa é a primeira letra do alfabeto e Ômega a última. Então quando ele falava, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o princípio e o fim. Qual é a lição que nós temos? Quando eu vejo Deus, Ele fala, olha, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Será que nós entendemos isso? Será que nós nos relacionamos com esse Deus que se diz ser o Alfa e o Ômega? Será que eu entendo Deus como o Alfa e como o Ômega? Quando Ele diz que Ele é o Alfa, eu vejo que Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de inícios, de começos. É um Deus que lança as bases, que cava as fundações. É o Deus que começa processos. É o Deus que começa histórias. É um Deus que chama pessoas aos ministérios. Quando eu vejo Deus como Ômega, eu vejo que é um Deus de completude. É um Deus que não só lança as bases, mas Ele faz das bases ao acabamento. É um Deus de finalizações. É um Deus que iniciou todas as coisas debaixo dos céus, mas é o Deus que também está lá no final de todas as coisas. É um Deus de Gênesis, é um Deus de Apocalipse, é um Deus que no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas é o Deus que está lá em Apocalipse 22, 20 e 21, que são os últimos versículos da Bíblia, que diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Ele é o Deus do princípio, é o Deus do amém. Ele é o Deus criador de todas as coisas, e é o Deus que mantém todas as coisas, e é o Deus que finaliza todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É o Deus que falou um dia para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e abençoarei os que te abençoarem, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um Deus de Gênesis 12, mas também é um Deus de Gênesis 25, que diz que Abraão morreu farto e cheio de dias, com 175 anos, e diz, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ou seja, é um Deus que estava lá no começo da vida de Abraão, estava no final da vida de Abraão, porque é um Deus de Alfa e um Deus de Ômega. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que quer se relacionar com você. Agora, quais são as implicações de saber que Deus é o Alfa e o Ômega nas nossas vidas? Quais são as consequências práticas de saber que Deus, Ele é o Alfa e o Ômega nas nossas vidas? Quais são as consequências na nossa vida de nós entendermos que Deus, Ele é um Deus de princípio e também é um Deus de fim? Um Deus de lançar as bases e também um Deus de fazer os acabamentos. A primeira consequência que eu vejo é que isso é um grande estímulo a todos nós que desejamos servir ao Senhor, porque a primeira implicação prática que eu vejo é que Deus sempre termina o que Ele começa. Irmãos, Deus sempre termina a obra que Ele começou. Filipenses 1,6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, Ele também vai
completar. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, e essa palavra, sabe, ela serve para você vencer o desânimo para começar, e para te dar ânimo para terminar. Talvez você está ouvindo isso e você fala, como assim? Olha, talvez você tem sonhos, você tem projetos e você não tem coragem de começar. Eu quero te dizer que o Deus que você serve, Ele é o Alfa, Ele é um Deus de começos, Ele é um Deus de princípios. Talvez você quer terminar algumas coisas na sua vida, sabe? Deus, Ele manda dizer que Ele é um Deus de ômega. Irmãos, eu estou cansado, eu estava meditando quantas coisas eu comecei na minha vida e eu não terminei. Que eu fico falando, não, eu preciso entender que Deus, Ele é o Alfa. Eu preciso entender que Deus é o ômega. E Deus, Ele só constrói a obra que Ele mesmo lançou os alicerces. Então, irmão, se Deus lançou os alicerces, se a fundação é de Deus, pode ter certeza que Ele vai nos dar o acabamento. A segunda conclusão que eu vejo em saber que Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, e conhecê-lo como o Alfa e o Ômega, é entender que Deus, Ele é o dono do processo. Ele controla todas as coisas. Como diz o versículo, nele todas as coisas subsistem. Ele é o Senhor da história. Ele é um Deus que, sabe, por mais que muitas vezes nós achemos que as coisas estão acabando, se não for no tempo de Deus, não vai acabar. Irmãos, não tente colocar um ponto final aonde Deus não colocou um ponto final. Eu acho tremendo aquela história ali de Atos capítulo 7, que é a história de Estevão. E Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele pega o Antigo Testamento e ele vai lá e ele faz uma pregação tão profunda que ele resume o Antigo Testamento todinho num capítulo só da Bíblia. É a pregação dele em Atos 7. E foi uma pregação com tanta autoridade, com tanta veemência, e ele pregou, sabe, de uma maneira tão profunda que as pessoas olhavam e elas começaram, sabe, a se encher de raiva contra ele, porque ele estava revelando as verdades, ele estava falando a verdade, e a verdade incomoda. Se você não é mudado pela verdade, a verdade ela vai te incomodar. Se a verdade não te transforma, sabe, você vai querer matar aquele que fala a verdade, é ou não é? Então ele começa a pregar e ele vai lá e faz uma pregação tremenda, ele prega na autoridade. E as pessoas foram lá e olhando para ele, sabe, e começaram sabe, ficar com raiva dele, e pegaram pedras e tacaram sobre ele. E a Bíblia fala que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, e aí que eles ficaram com mais raiva ainda, e foram lá e levaram ele para fora da cidade, e mataram aquele homem apedrejado. E talvez eles falaram, pronto, ômega, acabou, aqueles que vão pregar o evangelho, não tem mais ninguém, nós matamos aqui Estevão, acabou essa história de Jesus, acabou. E lá no final do capítulo 7, no início do versículo 8, fala que um homem estava lá naquela hora, e ele até consentiu com a morte de Estevão, ele até concordou que Estevão fosse morto, mas quem estava lá, quem era este homem? Saulo, que depois se transformaria em Paulo. Eu acredito que aquilo deve ter ficado na cabeça de Paulo, que até então era Saulo, e ele ficou ali, não, peraí, esse homem morreu, foi apedrejado por causa de Jesus, e ele fala, não, eu vou ter que tomar uma atitude radical contra isso, e ele vai lá, procura o sumo sacerdote para pegar uma carta de indicação para poder ir, sabe, nas igrejas e perseguir a igreja, e pegar aqueles que se diziam, sabe, seguidores de Jesus Cristo e levá-los à prisão. E a Bíblia fala que no caminho de Damasco, aquele homem se converte. Irmãos, os homens tentaram dizer ômega para a palavra de Deus, mas quem controla o processo não é o homem. Quem controla todas as coisas não somos eu e você. Quem controla é Deus, porque Ele é o alfa e o ômega. E Paulo então, ele aceitou a Jesus, ele se converteu e ele se tornou no maior pregador do evangelho, o grande arauto do evangelho, o maior bandeirante do evangelho, porque tentaram botar um ômega aonde Deus não tinha colocado. E
hoje, em 2017, nós estamos aqui porque Deus não colocou o ômega. Deus é o Deus que é dono do processo, meu amado. Deus é dono da história. Deus é dono da história. 2018, irmãos. Olha aí, não adianta eu querer colocar um ômega onde não tem. Quem coloca é Deus. Deus, Ele é o dono do processo. Irmãos, nós precisamos saber quem Deus é. Eu poderia também falar aqui da história de José, um homem sonhador que Deus deu o alfa para ele. Olha, José, você vai ser grande. Eu vou, te levar para um lugar que seus irmãos e seus pais um dia vão se curvar perante você. E os irmãos dele tentaram colocar um ponto final naquilo que Deus tinha começado. Jogaram ele numa cisterna. E a palavra do Senhor diz que em todas as situações Deus estava com José. E foram lá, se arrependeram. Não, a gente não pode deixar ele morto aqui dentro dessa cisterna. Vamos vender ele para os ismaelitas. E os ismaelitas pegaram ele e levaram ele para o Egito. Irmãos, aquilo que parecia ser um fim, aquilo que parecia ser, acabou a história de José. Eles estavam levando José para onde Deus iria usá-lo. Eles estavam levando José para o lugar onde Deus iria usar ele. E lá no Egito muitas coisas acontecem, mas a história, meu amado, não acabou quando os homens quiseram. A história de José só acabou depois que Deus já tivesse sido o alfa e o ômega na vida dele, quando ele se tornou o príncipe do Egito. A gente vê que Faraó, ele estava sentado no trono, mas quem é que tinha autoridade? Quem é que tinha as chaves do celeiro? José, porque Deus é o alfa e Deus, Ele é o ômega. A última questão que eu queria trazer para os irmãos: quais alfas e ômegas você precisa na sua vida? Quais alfas, quais começos, recomeços, novas histórias, novas realizações, novos ministérios, novos sonhos, novas conquistas? Que coisas que, você tem medo de começar? Quais são as coisas que um dia você fala assim, não, Deus já falou no meu coração, e isso tem te dado medo, ou talvez ingressar numa faculdade, ou talvez, iniciar uma jornada profissional, ou talvez recomeços, novos começos. Que tipo de alfa você está precisando na sua vida? Pastor Guilherme, eu estou precisando dar um giro de 180 graus na minha vida, eu estou precisando ter um novo começo, meu amado. Hoje é o dia, o Deus do alfa está aqui, o Deus do começo está aqui, Ele quer te dar alfas nessa noite. Quais ômegas você está precisando, completar aquilo que você um dia começou? Talvez você precisa deixar algumas velhas práticas. Deus, Ele é o Deus de ômega. Talvez você quer terminar aquilo que um dia você começou. Deus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Que tipos de começos você quer? Que tipo de finalizações você quer? Deus manda te dizer, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quando nós entendemos isso, e de certa maneira esse conceito ele entra dentro de nós, nós temos coragem para começar e coragem para terminar aquilo que já começamos. Coragem para mudar, coragem para tomar novas atitudes. Meu amado, como essa palavra tem mexido comigo ao longo desses dias, já deve ter umas 2 ou 3 semanas que eu venho pensando, Deus, será que eu te conheço como alfa e ômega? Quantas coisas eu preciso fazer diferente? Muitas vezes me falta coragem. Muitas vezes me falta, às vezes a gente ir para uma incredulidade, falta de fé, meu amado, mas que a verdade, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, que essa palavra possa entrar dentro de você, que possa te dar ânimo para começar novas coisas, que possa te dar, força para vencer o desânimo e terminar aquilo que você já começou. Eu queria terminar e eu queria ler lá em Isaías 48. Nessa hora eu queria que todos abrissem, amém? Isaías 48.
E eu já vou estar encerrando a palavra, amém? Se o Ministério de Louvor já quiser se posicionar. E diz assim: escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Ele está dizendo: olha, escute, comunidade cristã, fruto do Espírito. Eu sou sempre o mesmo, eu não mudo, eu sou imutável. Eu sou o primeiro e sou o último. Ele está dizendo: eu sou o alfa e sou o ômega. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra todos os babilônios. E eu mesmo falei: sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem sucedido em sua missão. Aproxime-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente, na hora em que acontecer estarei ali. E agora o soberano Senhor me enviou com seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas próprias ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome dele jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Mas ele começa falando: olha, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu posso te abençoar, mas você precisa entender que eu sou o alfa e eu sou o ômega. Nós vamos louvar ao Senhor. Que tipo de começo, recomeço? Não há outro como Oh Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu.
Nós servimos um Deus de começos. Eu lembro da história daquela mulher samaritana, marginalizada, uma mulher pecadora, a vida extremamente torta, uma mulher que tinha feito tantas coisas erradas, uma mulher que sofria com os preconceitos sociais pela sua condição, mas também pelos preconceitos porque ela havia tomado escolhas erradas por conta do seu pecado. Mas um dia o Alfa chegou na vida dela. Diz: olha, se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, eu tenho uma água, eu tenho algo novo para você. Jamais você iria sentir sede se você experimentasse, se você soubesse quem eu sou. E Jesus vai lá e se apresenta para ela e fala assim: olha, eu sou o Messias. E aquela água entrou dentro dela, e a vida dela começou de novo. E ela, tão cheia daquela água, ela precisava, mudar a vida de outras pessoas. E ela vai para a cidade e ela começa a pregar a palavra de Deus, porque ela teve um novo começo, a despeito da história dela. Apesar da história dela de erros, apesar da história dela de fracassos, ela teve direito a um novo começo. Ela teve direito a um novo começo. Quando eu olho para aquela mulher pega em adultério, ali as pessoas queriam acabar com a vida dela, mas não era o momento de se acabar com a vida dela. Jesus falou assim: olha, aqui não, eu sou o Alfa e o Ômega. É uma mulher pecadora? É, mas quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Eu não decretei o Ômega na vida dela.